Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, meu nome é Ivonete Maria Zanon Leite, eu sou mestranda em Educação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no Brasil, sob a orientação do professor Dr. Marco Vandersil. É uma grande satisfação poder participar com vocês aqui da 17ª Jornada de Porto e poder compartilhar uma pesquisa que nasce da minha prática como gestora, né, na prática de gestão escolar, e as inquietações que eu tenho sobre a participação das crianças nas decisões da escola. Antes de iniciar, né, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento. O título apresentado aqui corresponde ao resumo que foi aprovado pela jornada. Desde o início, né, da submissão, a pesquisa avançou significativamente, né, durante o processo aí de qualificação do mestrado. A banca fez diversas sugestões, né, fizemos leituras, aprofundamos a parte teórica e assim o que antes era, né, inicialmente abrangia 7 cidades do ABC paulista, nós passamos a concentrar a nossa pesquisa no município de Santo André. Ao longo dessa minha apresentação, eu vou compartilhar com vocês essa versão que está mais amadurecida da pesquisa. Esta pesquisa procura compreender uma questão que eu considero central para a gestão democrática. Criar um conselho mirim é suficiente para garantir que as crianças participem das decisões da escola? Ou esses espaços ainda permanecem fortemente conduzidos pelos adultos? Foi essa inquietação que nasceu esta minha investigação. Minha aproximação com o tema não aconteceu apenas como pesquisadora, mas também como profissional da educação. Eu atuo na rede municipal de Santo André desde 2001 e ao longo desta minha trajetória eu já exerci diversas funções: professora, assistente pedagógica, coordenadora de serviços educacionais e atualmente, e há muitos anos já, como diretora escolar. Entre os anos de 2014 a 2016, eu participei da equipe responsável pelas discussões sobre gestão democrática na Secretaria de Educação e eu acompanhei a construção da proposta que deu origem à Lei 9.900, que é responsável pela institucionalização, né, do Conselho Mirim no município. Foi justamente essa vivência que despertou em mim uma inquietação que me acompanha até hoje. Como esses espaços participativos, né, acontecem na prática? Como é essa participação das crianças? A gestão democrática é um princípio assegurado pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e pelo Plano Nacional de Educação. Nesse cenário, ampliar a participação das crianças representa um importante avanço para a democratização da escola. Entretanto, a literatura nos mostra que criar esses espaços institucionais aí de participação não significa necessariamente garantir que a participação aconteça efetivamente. Muitas vezes, né, essas decisões continuam sendo ainda conduzidas pelos adultos, enquanto as crianças participam apenas de maneira limitada. É exatamente essa tensão que acontece entre a participação e a tutela que orienta esta minha pesquisa. A partir deste contexto, a pesquisa busca responder a seguinte questão:
Em que medida o Conselho Mirim possibilita a participação das crianças nos processos decisórios das escolas municipais de Santo André? Mais do que verificar se o conselho realmente existe, interessa para a gente compreender como ele funciona, quais decisões as crianças conseguem influenciar e quais limites ainda permanecem. Para responder a essa questão, defini como objetivo geral, né? Analisar como o Conselho Mirim se configura nas escolas municipais de Santo André entre práticas de participação efetiva e práticas de participação tuteladas. O foco desta nossa investigação é justamente compreender como que esses espaços, né, de gestão democrática acontecem. Para alcançar esse objetivo, organizei pesquisas em algumas etapas. Primeiro, eu analiso os marcos legais aí que fundamentam o Conselho Mirim. Depois, eu procuro compreender como que esses conselhos são organizados, né, aqui nas escolas. Também busco conhecer tanto a percepção dos gestores quanto dos participantes, né, das crianças, como que é essa participação. Em seguida, eu faço uma comparação, aquilo que a legislação prevê com aquilo que efetivamente acontece no cotidiano da escola. E, por fim, procuro produzir conhecimentos que possam fortalecer, né, as políticas e as práticas voltadas à participação infantil. Essa pesquisa ela apresenta uma relevância, né, em diferentes dimensões aí. Pensando cientificamente, ela contribui, né, para a ampliação dos estudos sobre a participação infantil e gestão democrática, articulando, né, a legislação, a práticas escolares e a mediação adulta, como que isso acontece. Do ponto de vista mais educacional, a gente pretende fortalecer os processos de escuta qualificada das crianças e subsidiar, né, o aperfeiçoamento do Conselho Mirim nas escolas públicas. Durante a revisão da literatura, eu encontrei diversas pesquisas sobre conselhos mirins, sobre assembleias escolares, sobre a participação infantil. Entretanto, eu percebi uma lacuna importante aí, né? Poucos estudos analisam ao mesmo tempo a legislação, as práticas que são desenvolvidas nas escolas, o papel dos adultos e a redistribuição ali do poder, né, dentro desses espaços. É justamente aí nessa perspectiva que essa pesquisa pretende contribuir. Nesse slide eu mostro um pouquinho para vocês dos procedimentos metodológicos, né, que eu já abordei um pouco nos anteriores também, né? A nossa pesquisa é qualitativa, de natureza aplicada, estudo de caso, análise documental, tá bom? E o contexto vai ser no município de Santo André, na análise da prática e também dos documentos oficiais, das legislações. No campo empírico, né, e participantes, nós vamos escolher 4 escolas que, né, todas elas têm um conselho mirim, em contextos diferentes, territoriais aí, né, dessas escolas. Vamos ter os diretores dessas escolas que vão responder um questionário semi-estruturado. Vamos ter 20 estudantes, né, crianças que vamos realizar uma roda de conversa e entrevistas com 20 crianças, que seriam 5 de cada escola. Depois produzir, né, a análise desses dados e fazer, vamos seguir aí uma matriz analítica, né, com o poder deliberativo, definições de pautas, mediação adulta, o impacto institucional das decisões. Então nós vamos conversar com os diretores, com os gestores, né, e com os alunos dessas escolas que participam do Conselho Mirim, levando como base essa matriz analítica, tá bom? Que classifica as práticas entre protagonismo autônomo,
participação predominantemente tutelada, tá? Ou configurações às vezes até híbridas, que acontecem os dois casos. Embora a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento, né, espera-se compreender melhor como os conselhos mirins têm sido vivenciados nas escolas aí no município de Santo André. Mais do que identificar boas práticas, pretendemos também compreender os desafios existentes para que a participação das crianças, né, ultrapasse o plano formal e se torne efetivamente parte da gestão democrática. Por se tratar de um mestrado profissional, a pesquisa, né, ela também prevê a elaboração de um produto educacional. Então, será desenvolvido um guia prático digital destinado aos diretores, aos coordenadores pedagógicos e professores. E a proposta é que a gente consiga reunir orientações, sugestões e referenciais que possam apoiar a organização dos conselhos mirins comprometidos aí com uma participação realmente infantil, significativa, né, e efetiva. A pesquisa ela dialoga com diferentes referenciais teóricos, que eu vou trazer os dois slides seguintes aí para vocês. Paulo Freire e Vitor Paro, eles aprofundam bastante as discussões sobre educação democrática. A gente tem Carole Paterman, que contribui para compreender, né, a participação no processo de aprendizagem da democracia. Eu trago também Roger Hart, que oferece importantes referenciais sobre diferentes níveis de participações das crianças. Tem o Manuel Sarmento e outros autores da sociologia da infância, né, que ajudam a gente a compreender como as crianças, como sujeitos sociais de direitos, são capazes de participar da construção da vida escolar. Eu gostaria de concluir, né, reforçando que democratizar a escola significa ir além da criação de espaços formais de participação. Significa a gente reconhecer as crianças como sujeitos realmente de direitos, né? Capazes de pensar, de propor, de dialogar, de contribuir para a construção do cotidiano escolar. Eu espero, né, que esta pesquisa também possa colaborar com esse debate, né, e contribuir para o fortalecimento das práticas democráticas dentro das unidades escolares. Agradeço a organização da 17ª Jornada aí de Porto pela oportunidade de compartilhar este meu trabalho e eu também agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigada, até uma próxima. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.